Olá, bom dia. Esse meu bom dia de hoje vai para o Mateus, ali em João Pessoa. Mateus, eu não penso, eu falei de os meninos, da importância que eles foram para a minha vida, ali dos anos 80 a 86, a 87 na verdade. Mas hoje eu quero falar da importância do Mateus. A importância de Mateus é com todos da nossa família. Morando ali ainda em São José, a vida não era tão fácil. Minha mãe ajudava meu pai a criar tantos filhos, que eram 13 filhos, com uma máquina de costura Singer, aquela máquinazinha de costura. E minha mãe ajudava muito meu pai, além de cuidar dos filhos, ajudar a criar os filhos, de tantos filhos dentro de casa, que é uma tarefa não era fácil. Minha mãe ainda costurava para ajudar, inclusive costurava para as pessoas importantes, como para o pessoal de Zelmi, pessoas da mais alta, né, sociedade, pessoas com cargo a nível estadual, vários, secretário de Estado, etc. E minha mãe às vezes costurava também para as pessoas os quais moravam na fazenda. Certo é que mesmo assim a dificuldade era grande, eu já havia saído de casa. E o Mateus, que está aposentado hoje, que é eletrotécnico, foi o primeiro da época a ter um salário mais elevado, ganhar na faixa assim, naquela época, na faixa de 5 salários mínimo, era a média do salário de Mateus. Ele conseguiu um contrato, conseguia contrato com várias empresas. Naquele tempo não era como hoje, não faltava emprego. Nos anos 70, nos anos 80, não faltava emprego. Pelo contrário, sobrava emprego. Os meus irmãos das empresas iam lá em casa procurar, cadê Mateus, Suetan, onde é que eles estão, estão fazendo o quê? E certo é que Mateus, ele conseguiu alguns contratos na Mendes Júnior, cumpriu 2 contratos, épocas diferentes no Iraque, fechou um terceiro para ir para o Iraque, e só não foi porque o, houve a guerra naquele tempo, uma guerra ali quando o Iraque invadiu o Kuwait, aí terminou cancelando o contrato dele, ele não foi. Mas o certo é que Mateus foi o que manteve esse salário nesse padrão naquele tempo, que para aquele tempo era muito bom, de 5 salários mínimos. E foi aí que ele começou a mudar muita coisa. Minha mãe deixou de ter agora uma máquina de costura Singer comum e ganhou uma máquina elétrica naquele tempo, a máquina de costura elétrica. Nós não tínhamos geladeira. A primeira geladeira foi Mateus que deu, foi Mateus que comprou a geladeira. Naquele tempo, dos anos 80, lá em casa não tinha fogão a gás, era fogão de lenha, uma casa com fogão de lenha enorme, com tudo organizado, com uma cozinha específica só para ele. Mas naquele tempo, Mateus comprou um fogão a gás. Então, tinha um fogão de lenha, mas também tinha um fogão a gás lá em casa. Então, Mateus era aquela esperança quando ele estava viajando, que ele chegava, todo mundo, ele trazia sempre alguma coisa. Eu lembro quando eu morava em casa ainda, eu estava na casa dos meus pais antes dos meus 17 anos, que saí com 17 anos e 6 meses para trabalhar. Eu já esperava, porque sabia toda a vida que ele chegava com uma lembrança para cada um dos seus irmãos que estavam ali. Então, Mateus foi um paizão, né, naquele tempo de dificuldade. Né? Mateus foi um paizão, foi ele que ajudou e muito a minha mãe, ajudou e muito a nós todos. Então, Mateus, eu não esqueci também não, viu? E continua sendo. Está ali em João Pessoa, mas sempre que ele pode fazer alguma coisa pelo Assis, ou qualquer que seja, ele está sempre disponível, né? Está sempre disponível para ajudar, para botar no carro, para levar para aqui, para ali. Então, sempre está me convidando para ir para João Pessoa, para a casa dele. Tá? Seu tempo, Mateus, no tempo certo iremos, viu? No tempo certo iremos. Então que Jesus te abençoe, meu irmão, te proteja, te ilumine. E saiba que eu nunca esqueci tudo aquilo, viu? Eu estou sempre lembrando. Se enganam aqueles que o tempo faz apagar aquilo que Jesus tem me mostrado. Eu lembro de imagem que eu tinha menos de 3 anos na minha vida. Para que saiba, eu lembro de imagem quando nós morávamos ainda, falando aí para vocês aí, de São José, para Mateus, lá de. Lembra de uma imagem lá de. Quando nós morávamos, lá em Vazes Alegre, naquela fazenda, né, em que Assis,
Eu não sei que se assim mexeu com o boi, eu sei que o boi foi pular aquela cerca de pau a pique e ficou presa nela. Eu lembro daquelas imagens daqueles touros brigando, os touros zebus, que é os touros que dá muito naquela região. Todo mundo daquela região valoriza muito o zebu, e era aqueles touros zebu se acabando, são verdadeiras feras, não podia se aproximar um do outro. Quando nós morávamos em Vaz Alegres, eu deveria ter meus 3 anos de idade. Então, como é que eu ia esquecer, Mateus, de tudo que você fez? Que Jesus te abençoe, meu irmão, te guarde. Que seja sempre esse instrumento de Deus, essa luz para as pessoas que estão à tua volta. Que Jesus te abençoe.